Ele foi até aquela comunidade para comprar tudo, mas um menino tentou vender a própria casa para salvar a mãe, e naquele instante, quem mudou fui eu. Rafael Mendonça chegou àquela comunidade como chegava a qualquer lugar, de terno escuro, carro blindado e expressão que não pedia licença. Era uma quinta-feira de outubro. O tipo de outubro que o interior paulista oferece com generosidade cruel, um calor seco que não negocia, que pressiona de cima e reflete de baixo, que faz o ar entre o chão e os olhos tremer como água fervendo em câmera lenta. O sol batia forte no asfalto rachado da Rua das Acácias, no subúrbio de Campinas, e as rachaduras no asfalto tinham aquela tonalidade esbranquiçada de coisa que o calor havia sugado por dentro. O ar cheirava a poeira vermelha, a fritura de padaria, misturada com cheiro de gás de fogão que escorregava por entre as janelas abertas das casas. E há algo vago de terra molhada que vinha de algum quintal próximo, onde alguém havia regado plantas mais cedo. Rafael não percebia nenhum disso. Seu nariz havia aprendido, ao longo de décadas, a não registrar o que não era relevante para o negócio. Ele percebia metragem quadrada, percebia potencial construtivo, percebia recuos obrigatórios, gabaritos, coeficientes de aproveitamento. Percebia o que aquele lugar poderia ser depois que deixasse de ser o que era. E o que era, na linguagem de Rafael Mendonça, era subutilizado. Aos 42 anos, ele havia construído um dos grupos imobiliários mais lucrativos do interior paulista. Não herdou, não ganhou na sorte, não chegou ao sucesso surfando em nenhuma onda que não tivesse fabricado com as próprias mãos. Construiu na força bruta da inteligência fria e da disciplina que só vem quando você aprende cedo que sentimento é uma variável que desequilibra o cálculo, que quem sente demais decide errado, que o mercado não tem memória afetiva e que, portanto, o empresário que sobrevive também não pode ter. Rafael tinha aprendido isso muito cedo, com o pai, com o primeiro sócio que o havia traído, com o primeiro banco que havia fechado o crédito na hora errada. O mundo havia sido um professor rigoroso. E Rafael havia sido um aluno exemplar. Ele desceu do carro, um sedã preto e silencioso, cujas rodas pareciam não tocar direito no asfalto irregular, e ajustou o relógio no pulso com aquele gesto mecânico de quem faz isso não para ver as horas, mas para confirmar que ainda tem controle sobre o próprio tempo. Marcos, seu diretor de aquisições, 28 anos, ombros largos e cabelo repartido com gel, abria a pasta de couro com os laudos técnicos da área enquanto tentava acompanhar o passo do chefe. 230 metros de frente para a avenida, chefe. A topografia é quase plana, o que reduz custo de fundação. Se a prefeitura aprovar o recuo de zoneamento, e tem tudo para aprovar, já conversei com o setor de planejamento, a gente ergue um residencial de 16 andares aqui com folga, disse Marcos, gesticulando com a caneta no ar, na direção das casinhas cor de cal que se espremiam umas nas outras ao longo do beco principal, como dentes tortos numa boca pequena. Rafael andou devagar pela calçada de pedra portuguesa parcialmente arrancada, com aquela passada lenta de quem está calculando enquanto caminha. Olhou para os muros com grades enferrujadas que sangravam fiapos de ferrugem laranja nas paredes caiadas, para as roupas estendidas em varais que atravessavam janelas e amarravam postes de um lado ao outro da rua estreita, criando um teto improvisado de calças e camisolas que balançavam sem vento. Para os quintais pequenos, cheios de vasos de folha da fortuna, de cadeiras de plástico branco manchadas pelo tempo e de bicicletas velhas encostadas em muros. Para um cachorro vira-lata cor de areia, que dormia dobrado num tapete de sisal na soleira de uma porta, completamente indiferente ao calor. Para as crianças que corriam de chinelo no asfalto quente, sem ligar nem um pouco para o carro caro que havia parado ali. Para os homens de terno que olhavam para tudo como se estivessem fazendo inventário. Quantas famílias? Ele perguntou, sem tirar os olhos do final do beco, onde havia uma árvore de pequeno porte,
cujas raízes haviam levantado toda a calçada ao redor dela, numa explosão lenta e silenciosa de força. 23 unidades residenciais, a maioria em situação irregular de posse, sem escritura, alguns com uso capião em andamento, mas nenhum concluído. A prefeitura já autorizou a negociação prévia. Quem aceitar o valor de indenização e assinar o termo de cessão voluntária sai com o dinheiro em até 30 dias. Quem não aceitar... Marcos fez aquela pausa diplomática de quem sabe o que vem a seguir, mas prefere não dizê-lo muito alto em lugar público. A gente tem meios legais para garantir a desocupação no prazo. Rafael acenou com a cabeça uma vez, devagar. Não havia hesitação no gesto. Era protocolo. Era o passo 4 de um processo que ele havia executado com variações mínimas em Ribeirão Preto, em Sorocaba, em 3 bairros diferentes de São Paulo. Pessoas saíam. Terrenos eram limpos, fundações eram abertas, prédios subiam, o dinheiro girava. Era como o mundo funcionava, e Rafael havia feito as pazes com isso tão completamente que há muito havia parado de fazer as pazes. Simplesmente havia integrado. Ele estava folheando a 2ª página do laudo técnico, onde estavam as fotos aéreas da área, com as marcações de recuo em linhas azuis, quando ouviu a voz. Pequena, um pouco rouca, com aquela rouquidão de voz que passou tempo sem água suficiente. Com uma hesitação específica, aquela que vem de quem ensaiou a frase muitas vezes antes de ter coragem suficiente para de fato falar. E que quando fala, fala depressa demais, como se soubesse que a coragem tem prazo curto. Senhor, o senhor compra minha casa? Rafael ergueu os olhos devagar, com a expressão ainda neutra, preparado para ver algum morador adulto com uma expressão de desconfiança, ou de súplica, ou de raiva. Era o que ele costumava ver quando chegava nesses lugares. Não foi isso o que viu. Havia um menino parado a 2 metros dele, no meio da calçada, como se houvesse aparecido ali do nada, sem fazer barulho, sem que Rafael nem Marcos houvessem percebido a aproximação. Devia ter uns 8, 9 anos, essa idade difícil de calcular em crianças que cresceram rápido demais por necessidade. Descalço no asfalto quente, com os pés que deviam sentir o calor, mas que se plantavam ali com uma firmeza que contradizia o tremor nas mãos. Camiseta desbotada, com uma estampa de time de futebol que havia passado por tantas lavagens que era impossível dizer qual time era. A cor havia se transformado num azul cinza neutro, e as letras haviam se desintegrado até sobrarem fantasmas de letras. Calça jeans com o joelho esquerdo rasgado, numa abertura triangular por onde aparecia a pele morena com um arranhão cicatrizado. O cabelo escuro e despenteado colado na testa de suor, com aqueles rebeldes que ficam em pé quando a testa é alta. As orelhas levemente grandes para a cabeça, a expressão, e aqui estava o que havia feito Rafael parar de verdade, não era de criança pedindo favor. Era de criança conduzindo um assunto. Mas o que prendeu Rafael de forma completa não foi a roupa nem a expressão. Foi as mãos. As mãos do menino seguravam um papel dobrado com uma tensão que não era nervosismo simples. Era a tensão de quem está carregando algo que pesa muito mais do que o papel em si, muito mais do que a pequenez das mãos que o seguram. Os dedos estavam esbranquiçados nas pontas de tanto apertar, e o papel já tinha marcas de suor nas dobras, o que indicava que havia sido dobrado e dobrado de novo muitas vezes, como se o menino houvesse chegado até ali e voltado, chegado e voltado, antes de finalmente parar. Rafael baixou o laudo técnico, olhou para aquilo, olhou com o reflexo automático de quem está incomodado, mas que ainda não decidiu entre ignorar e se engajar. Aquele 1,5 de análise rápida que os executivos desenvolvem para situações não previstas em agenda. "O que é isso que você tem na mão?" ele perguntou, com a voz baixa e sem calor, a voz de reunião. O menino estendeu o papel na direção dele, não respondeu com palavras. Só estendeu os 2 braços com o papel dobrado, como se oferecesse uma coisa sagrada,
ou uma coisa que doía demais para segurar por mais tempo, como se a resposta estivesse ali dentro e ele não tivesse mais palavras além do gesto. Rafael ficou olhando para a extensão dos braços por um segundo. Então pegou o papel. O papel estava quente das mãos. Desdobrou-o com cuidado, ainda sem saber por que estava sendo cuidadoso, e parou. Seus olhos percorreram o conteúdo e o mundo ao redor. O barulho de uma mototáxi passando no final da rua, a voz de Marcos ainda ao telefone alguns metros atrás, o latido distante do cachorro que havia sido perturbado por alguma coisa, tudo isso recuou para uma distância indefinida. Não era um documento, não era um formulário preenchido em cartório. Não era nada do que o mundo de Rafael havia treinado seus olhos para reconhecer como real. Era um desenho feito com caneta azul esferográfica e complementado por giz de cera numa folha de caderno quadriculado com a margem rosa. Uma casa desenhada torta, com perspectiva de criança que ainda não aprendeu perspectiva. A parede da frente maior que a lateral. O telhado triangular, que ficava grande demais. Uma janela circular que nenhum arquiteto aprovaria, mas que tinha o charme específico de coisa imaginada e não copiada. Uma porta pequena demais para qualquer adulto passar, mas suficiente para quem a desenhou. Ao lado da casa, duas figuras humanas feitas com o método universal de palito e círculo. Uma alta, uma pequena, com linhas saindo das mãos, mostrando que estavam se tocando. Mãos dadas. E embaixo de tudo isso, escrito com letra de criança que ainda luta com o tamanho das letras e com a diferença entre maiúsculas e minúsculas, com 2 erros de ortografia que ficavam visíveis e que de alguma forma tornavam o texto mais real do que qualquer coisa escrita por adulto. Contrato de venda da minha casa. Eu, Gabriel, vendo minha casa por R$5.000. Rafael ficou parado. Os olhos varreram o papel uma primeira vez, absorvendo. Uma segunda vez, mais devagar, como se cada palavra precisasse de tempo extra para assentar. O sol batia na nuca dele com a força cega de sempre. Marcos disse alguma coisa ao telefone, longe demais para registrar. Uma criança gritou num quintal na rua de trás. Uma janela bateu com o vento que às vezes aparece sem aviso naquelas tardes de outubro. Rafael ergueu os olhos do papel e olhou para o menino, diretamente, com uma atenção que não era pena nem curiosidade profissional, mas algo que ele mesmo não teria sabido classificar naquele momento. Por que R$5.000? A pergunta saiu antes que ele tomasse a decisão consciente de fazê-la. Saiu do reflexo de negociador, sim, mas também de algum outro lugar. O menino abriu a boca, fechou. Engoliu seco com aquele movimento visível na garganta fina de criança. Olhou para o chão por meio segundo. E então levantou os olhos para Rafael, olhos escuros, com um brilho que era inteligência e era dor ao mesmo tempo, e disse, com uma voz que não tremeu menos do que as mãos ainda tremiam, mas que não recuou, porque é quanto custa a cirurgia da minha mãe. O silêncio que veio depois durou talvez 3 segundos, talvez menos. Mas naqueles 3 segundos, algo que Rafael havia construído com muito cuidado e muito esforço ao longo de décadas, uma parede invisível entre ele e o mundo que cheirava a dor de outras pessoas, rachou num lugar pequeno, um lugar quase imperceptível, mas rachou, quase. Qual é o seu nome? Ele perguntou. Gabriel. Quantos anos você tem, Gabriel? 9. Rafael dobrou o papel com cuidado, colocou no bolso do paletó, do lado direito, onde ficava o celular. Gesto automático. Um gesto que ele mesmo não entendeu completamente, mas que seu corpo executou como se soubesse o que estava fazendo, mesmo antes da cabeça decidir. Me leva até a sua casa, ele disse. A casa de Gabriel ficava no fundo de um beco que Rafael precisou curvar os ombros levemente para entrar. 3 metros de largura, talvez menos. As paredes de tijolo e reboco de cada lado se aproximavam demais, criando aquela sensação de corredor que aperta o peito. Plantas de folha larga tinham nascido nas frestas do chão de pedra irregular, verde escuro e resiliente.
Cheirava a umidade e a algo que Rafael não identificou de imediato. Um cheiro denso, fechado, com uma camada adocicada embaixo, que era remédio, soro, algo medicinal misturado com cozinha e com um cheiro específico de espaço fechado, que pouca ventilação e calor sustentado criam ao longo de semanas. Um cheiro que desconfortou Rafael fisicamente, que colava na roupa e no nariz de um jeito que era difícil ignorar. A porta da casa não tinha fechadura convencional. Tinha um cadeado de corrente de metal escurecido enrolado no trinco de ferro, mas naquele momento estava apenas encostada, não trancada. Gabriel empurrou devagar e entrou primeiro. Virou para Rafael como quem apresenta um lugar importante e ao mesmo tempo pede licença para o hóspede entrar. Rafael entrou. A sala era pequena demais para ser chamada de sala com a naturalidade que a palavra tem. Era um cômodo de passagem que havia assumido a função de sala por ausência de opção. Uma televisão com tela de 14 polegadas numa mesinha de plástico branco com uma perna reforçada por fita adesiva. 2 cadeiras de conjuntos diferentes, uma azul, uma vermelha, que ficavam ali como se tivessem chegado em épocas diferentes e nunca havia sido o momento certo de substituir uma ou a outra. Um ventilador de torre sem grade de proteção que soprava um ar morno em semicírculo. No chão, um tapete de fibra natural com listras que as lavagens havia tornado todas do mesmo tom neutro e desbotado. Nas paredes brancas, com pequenas manchas de umidade nos cantos, havia 3 coisas. Uma foto emoldurada com moldura de madeira barata de uma mulher jovem, cabelo comprido e sorriso largo, segurando um bebê enrolado num cobertor amarelo. Um calendário de farmácia do ano anterior, ainda pendurado, aberto no mês de março, como se ninguém houvesse tido coragem ou disposição de virá-lo. E um desenho de coração vermelho feito com giz, colado na parede com 2 tiras de fita crepe transparente que haviam amarelado nas bordas, com a palavra mãe embaixo, escrita com a mesma letra de criança do contrato. Do corredor curto que dava para o único quarto da casa, vinha um som, uma respiração, pesada no sentido errado. Com um trabalho em cada ciclo que a respiração não deveria ter, aquela qualidade de esforço no que deveria ser automático, aquele ruído de fundo suave mas constante que Rafael havia ouvido antes, em hospitais, em quartos de gente muito doente, e que o corpo reconhece antes que a mente processe. Rafael seguiu Gabriel até o quarto. Levou 2 passos de corredor. E o que ele viu ali fez alguma coisa dentro do peito dele contrair com uma força para a qual ele não estava preparado. Uma força que não era surpresa, porque alguma parte dele havia se preparado para algo difícil assim que entrou na casa, mas que era de outra natureza. A natureza da coisa real, vista de perto, que nenhuma preparação mental substitui de verdade. A mulher estava deitada num colchão de espuma diretamente no chão de cerâmica. Não havia cama. O colchão estava coberto com um lençol azul claro de algodão que havia sido lavado tantas vezes que a trama já estava rarefeita no meio, translúcida quase, mas que estava arrumado com um cuidado específico, um cuidado que fazia Rafael entender que alguém, Gabriel, com toda a probabilidade, havia dobrado as bordas por baixo com cuidado de quem faz o que pode com o que tem. Ela devia ter uns 30 e poucos anos. Talvez 28, talvez 32. Era genuinamente difícil calcular, porque a doença havia envelhecido o rosto de uma maneira que não é envelhecimento natural, mas sim uma superposição, um cansaço sobreposto sobre fisionomia jovem, de forma que os 2 conviviam de maneira cruel. Os cabelos escuros e compridos estavam espalhados pelo travesseiro de forma que parecia não deliberada, como o cabelo de quem ficou deitado tempo longo demais para arranjar. A pele tinha uma palidez com um subtom amarelado que Rafael reconheceu com uma clareza que ele teria preferido não ter. Os olhos estavam fechados, a barriga levemente inchada de maneira que não era gravidez, mas era inchaço de órgão.
Do lado do colchão, encostada na parede de cimento, uma garrafinha de plástico transparente com um líquido levemente turvo. Soro caseiro, água com sal e açúcar dissolvidos, o remédio de quem não tem acesso ao remédio. Um copo de vidro com um canudo de papel dobrado na borda. 2 comprimidos de cores diferentes numa tampa de garrafa plástica usada como recipiente. Uma bíblia de capa preta com marcadores de papel nas páginas, aberta numa mesinha improvisada de caixote de feira com uma toalha de crochê em cima. Gabriel foi até ela com passos silenciosos, os pés descalços, não fazendo barulho no chão de cerâmica, e encostou a mão no ombro dela. Mão pequena, mão de criança, mas com uma delicadeza que Rafael nunca havia visto em adulto nenhum. Uma delicadeza que aprende não com instrução, mas com amor longo e com medo de machucar quem já está machucado. Mãe, tem um senhor aqui que veio ver a casa. A mulher abriu os olhos devagar, como quem sobe de dentro de água rasa, mas ainda assim precisou de esforço. Olhos escuros, com uma profundidade que a doença não havia conseguido apagar, que ainda tinham clareza e presença por baixo de toda a névoa do cansaço. Ela olhou para Rafael sem susto, sem vergonha precipitada, sem esperança excessiva acesa de repente, com uma resignação que tinha qualidade de serenidade, não a serenidade de quem desistiu, mas de quem aprendeu a não gastar energia em reações que custam demais. Uma resignação que machucava mais do que qualquer súplica poderia machucar, porque não pedia nada. Desculpe o estado da casa. Ela disse com a voz saindo baixa, mas com uma firmeza nos bordos que falava de dignidade que não dependia de circunstância. Meu filho tem imaginação grande demais às vezes. Tem sim, Rafael respondeu, e não soube mais o que falar. Ficou parado ali no vão da porta, naquele quarto de 3 metros por 3, que cheirava a doença e a amor de filho, olhando para uma mulher que estava morrendo devagar num colchão no chão, enquanto o filho dela havia saído descalço numa tarde de calor para tentar vender a própria casa desenhada em papel de caderno para um estranho de terno escuro por R$ 5.000, porque era quanto custava salvar ela. E o dinheiro que Rafael tinha, o dinheiro que movia toneladas de concreto, que comprava terrenos inteiros, que financiava campanhas políticas e reformas de escritório e festas de lançamento de empreendimento com champanhe importado e buffet de alto padrão, pareceu pela primeira vez em muitos anos completamente inútil, porque nunca havia servido para nada que importasse de verdade para alguém que precisasse de verdade. Ele tirou o celular do bolso do paletó, ligou para o SAMU primeiro, deu o endereço, descreveu os sintomas visíveis. Depois ligou para o Hospital Vera Cruz, onde tinha relacionamento de longa data, conhecia o diretor administrativo pelo primeiro nome, havia financiado uma ala havia 3 anos. Disse seu nome. Disse que precisava de um leito de internação com urgência real, não urgência de papel. Disse que a conta ia direto para ele, pagamento à vista no dia seguinte. A voz do outro lado da linha mudou de tom com a velocidade específica que acontece quando o nome certo é dito no contexto certo. Gabriel ficou parado na porta do quarto, encostado no batente, olhando para Rafael com aqueles olhos escuros e grandes e atentos, sem entender o vocabulário do que estava sendo dito, mas com aquela inteligência silenciosa e aguçada de criança que cresceu aprendendo a ler o mundo pelos gestos e pelos tons de voz dos adultos, porque às vezes é tudo que tem disponível. Você vai ajudar ela? Ele perguntou quando Rafael guardou o celular. Rafael olhou para o menino. Levou um segundo antes de responder. Não o segundo da hesitação, mas o segundo de quem está confirmando para si mesmo o que já decidiu. Vou. E naquele momento, no quarto quente de uma casa sem cama, com o cheiro de soro caseiro e de colchão de espuma no ar, sem que houvesse nenhum cálculo que justificasse aquilo, sem que houvesse nenhum retorno financeiro possível, sem que houvesse nenhuma lógica de mercado ou de estratégia ou de reputação por trás,
Rafael Mendonça tomou a primeira decisão em décadas que não havia passado por absolutamente nenhum cálculo. O hospital cheirava a álcool etílico e a ar-condicionado forte demais, aquele frio artificial que resseca a garganta e faz a pele esticar. Rafael havia cancelado 2 reuniões e uma chamada de videoconferência com um grupo de investidores de São Paulo sem dar explicação detalhada. Apenas mandou uma mensagem curta e seca para o assistente. Assunto urgente, pessoal. Remarca tudo para amanhã. O assistente havia respondido com um ponto de interrogação discreto que Rafael ignorou. Ele ficou no corredor do 2º andar enquanto os médicos avaliavam Flávia. Ele havia descoberto o nome quando a enfermeira a havia pedido. E o nome havia caído nele de uma forma estranha, como se ele precisasse registrar não apenas como informação, mas como pessoa. Gabriel sentou na cadeira plástica laranja do corredor ao lado de Rafael, com as mãos entrelaçadas no colo, os pés balançando porque não alcançavam o chão. Eles ficaram em silêncio por um bom tempo. O hospital tinha aquele silêncio que não é silêncio. Era o barulho constante de fundo de passos de sola de borracha no linóleo, de carrinho de medicamento rolando, de voz de rádio abafada numa sala de enfermagem, de porta de elevador abrindo e fechando. Rafael olhou para Gabriel de lado, disfarçadamente, da forma que adultos olham para crianças quando tentam entender algo sem que a criança perceba que está sendo estudada. Você não foi para a escola hoje? Ele perguntou, quebrando o silêncio com a pergunta mais neutra que encontrou. Gabriel não ergueu os olhos de imediato. Continuou olhando para as próprias mãos por um segundo antes de responder. Fui de manhã, mas na saída, quando estava indo embora, eu vi vocês parados na rua com aquela pasta e aquele carro. Aí eu fui atrás. Você sabia que eu era de imobiliária? Não sabia, não. Mas o senhor parecia que tinha dinheiro de verdade. Rafael ficou olhando para frente. Havia algo na lógica direta e desordenante daquela resposta que ele não conseguiu deixar passar. Sua mãe sabe que você foi me abordar? Gabriel balançou a cabeça de um lado para o outro, negativamente, com uma expressão que misturava consciência de culpa e ausência de arrependimento. Ela ia ficar brava. Ela não gosta de pedir ajuda de jeito nenhum. Nunca gostou. E você? O menino pensou. De verdade pensou, com aquela seriedade de criança que foi obrigada a ser velha demais, cedo demais, que já não faz as perguntas de segunda mão que as crianças costumam fazer, mas vai direto ao núcleo. Eu não estou pedindo ajuda, ele disse, com uma convicção que não era o orgulho de adulto disfarçado de criança, mas convicção real. Eu estou fazendo um negócio. Ele apontou com o queixo para o bolso do paletó de Rafael. O senhor ficou com o contrato. Rafael colocou a mão no bolso. Sentiu o papel dobrado ali, aquecido pelo tempo que havia passado perto do corpo. Aquele pedaço de papel que havia dobrado com cuidado para guardar, sem entender por que estava sendo cuidadoso. Fiquei, ele disse. É um bom contrato. Gabriel assentiu com a seriedade de quem acaba de ouvir a confirmação de algo que já sabia. E Rafael percebeu, olhando para o perfil do menino, o maxilar firme, o nariz levemente arrebitado, os olhos que olhavam para frente com aquela decisão quieta, que aquilo não era performance de criança carente querendo atenção de adulto. Era a seriedade angustiante de quem havia assumido uma responsabilidade grande demais para o tamanho que tinha e havia decidido, com toda a consciência disponível, carregar mesmo assim. Uma médica veio falar com Rafael 40 minutos depois. Era pequena, de cabelo curto, com uma expressão cansada, que não era descuido, mas era o cansaço de quem vê muita coisa e aprendeu a separar o que mostra do que sente. Ela era direta. Cirrose hepática em estágio 3, avançado, mas ainda com janela terapêutica. Provavelmente hepatite B ou C não diagnosticada, que havia evoluído ao longo de anos sem tratamento e sem acompanhamento, que havia destruído o tecido do fígado gradualmente, silenciosamente, enquanto a vida continuava em volta. Havia tratamento.
Era possível estabilizar, talvez até reverter parcialmente se respondesse bem à medicação. Mas era urgente, era custoso e exigia comprometimento de meses. Rafael assinou a autorização de pagamento com a caneta que a médica estendeu para ele, com a mesma naturalidade com que assinava qualquer contrato. Sem drama, sem hesitação que merecesse registro. A médica olhou para ele com aquela expressão que mistura gratidão profissional com curiosidade pessoal, que a etiqueta hospitalar não permite transformar em pergunta direta. O senhor é familiar da paciente? Rafael abriu a boca. O reflexo foi para dizer não, para explicar que havia apenas parado que era circunstancial. Mas a frase não veio. Sou responsável, ele disse. Por enquanto é o suficiente. Ele voltou para a cadeira ao lado de Gabriel. O menino havia adormecido, dobrado sobre si mesmo, a bochecha encostada no plástico duro do encosto, a boca levemente aberta, a respiração tranquila e profunda da criança que estava exausta muito antes do que deveria estar. Os pés ainda não alcançavam o chão. O tênis sem cadarço num pé havia escorregado parcialmente, mostrando o calcanhar. Rafael ficou olhando para ele por um longo momento. Havia algo naquele rosto adormecido, algo além do que a pobreza visível da roupa ou a dignidade visível da postura poderiam explicar. Uma familiaridade vaga e incômoda, como quando você passa por alguém num shopping movimentado e seu cérebro avisa com aquela pontada sutil. Já vi esse rosto antes, não sei onde, não sei quando, mas já vi. Ele tirou o celular. Começou a digitar uma mensagem para o assistente. Preciso de informações sobre uma mulher chamada... Parou. Não sabia o sobrenome completo. Sabia apenas Flávia. Guardou o celular. Esperou. Gabriel acordou pouco mais de 1 hora depois, com a desorientação de segundos de quem acorda em lugar que não é a própria cama, e então a memória voltando com a velocidade de quem treinou para não perder tempo na desorientação. Ele endireitou o corpo, puxou o tênis de volta para o pé, passou a mão no cabelo num gesto completamente inútil dado o estado do cabelo, e então olhou para Rafael com aquela expressão de sempre. Qual é o sobrenome completo da sua mãe? Rafael perguntou com cuidado. Flávia Rocha, Gabriel disse sem hesitar. E depois, com a percepção aguçada de quem presta atenção nos adultos. Por quê? Para eu poder cadastrar ela nos sistemas do hospital corretamente. Rafael respondeu. E era verdade, ainda que não fosse toda a verdade. Ele mandou a mensagem para o assistente com o nome completo. E voltou a olhar para o corredor branco do hospital, sem saber que aquele nome, em menos de 24 horas, ia mudar tudo o que ele achava que sabia sobre a própria família. A resposta chegou na manhã seguinte, às 7h42, enquanto Rafael bebia o primeiro café do dia, de pé na janela do quarto do hotel, onde havia passado a noite. Ele havia se recusado a voltar para o apartamento em Campinas, enquanto Flávia estava em estado que os médicos ainda chamavam de crítico, e não conseguia explicar esse fato de forma satisfatória nem para si mesmo. Então havia parado de tentar. O café tinha sabor aguado de cápsulas de hotel. A cidade acordava lá embaixo, com o barulho sem urgência de cidade, que não é capital. O relatório do assistente tinha 5 parágrafos. Nome completo, CPF encontrado em cadastros hospitalares, histórico de endereços ao longo de 10 anos, que descrevia uma trajetória de quem se muda muito. Campinas, Ribeirão Preto, Campinas de novo, nunca para um bairro melhor, sempre para o mesmo tipo de rua, o mesmo tipo de beco. Histórico de empregos informais, doméstica, costureira, ajudante de cozinha em restaurante de bairro. Registros médicos parcialmente acessíveis via contatos na rede pública de saúde, confirmando o que a médica havia dito e mais. Havia uma consulta 2 anos atrás num posto de saúde em que havia sido detectada a hepatite e indicado acompanhamento especializado. Não havia registro de retorno. Ela não havia voltado. Rafael ficou olhando para essa linha por tempo suficiente para entender completamente o que ela significava. Ela havia sabido.
E havia continuado trabalhando, continuado cuidando do filho, continuado sem o tratamento que não podia pagar ou perder dia de trabalho para fazer. E no penúltimo parágrafo, uma linha que Rafael leu uma vez, depois releu, depois uma terceira vez, mais devagar, com o café esfriando na mão. Registro Civil de Nascimento do Filho, Gabriel Rocha Mendonça. Pai declarado no registro, Eduardo Mendonça, CPF 213, o X. Rafael colocou o copo de café na soleira da janela. Eduardo Mendonça, seu irmão mais novo. O irmão que havia desaparecido 17 anos atrás, depois de uma briga com a família que havia começado pequena e crescido com a velocidade das brigas que guardam coisas velhas e acumuladas por baixo, e que Rafael sempre havia tratado como definitiva, inevitável, encerrada, porque definitivo era mais fácil de viver do que a alternativa. Eduardo havia se envolvido com pessoas que a família Mendonça não aprovava. Havia tomado decisões que não se alinhavam ao projeto de ascensão que o pai havia desenhado com cuidado. Havia envergonhado o nome numa época em que o nome ainda estava sendo construído, numa época em que cada tijolo do prestígio era precioso. Os pais haviam dado um ultimato. Eduardo havia escolhido ir embora. E Rafael, que tinha 25 anos na época, que estava conduzindo o primeiro grande negócio da vida, que estava com os olhos em frente com a intensidade de quem não pode se dar ao luxo de olhar para lado, havia deixado Eduardo ir. Simplesmente deixado. Nunca buscou, nunca ligou, nunca pediu ao pai para tentar um contato, nunca acordou num domingo de chuva pensando que deveria ter feito diferente. Ou talvez tenha acordado e havia enterrado aquilo rápido demais para registrar. E agora, 10 anos depois da notícia da morte de Eduardo, num acidente de caminhão, numa estrada do Mato Grosso, notícia recebida por Rafael, via telefonema da mãe numa segunda-feira de manhã, arquivada com a eficiência de quem já aprendeu que as emoções não resolvidas são colocadas em gavetas mentais que não têm etiqueta. O filho que Eduardo havia deixado no mundo estava dormindo numa cadeira de plástico laranja de hospital, porque a mãe estava morrendo e ninguém da família havia aparecido em tempo algum. Rafael ficou parado na janela por um longo tempo. O sol de Campinas esquentava os telhados com a objetividade de sempre. Pombos pousavam e levantavam voo na beira da marquise do prédio, em frente com movimentos de pêndulo. O trânsito formava o barulho surdo de sempre, aquele branco sonoro das cidades que nunca para completamente. E Rafael Mendonça sentiu ali, naquela janela de hotel, com café aguado esfriando no parapeito, algo que não sentia de forma tão física e tão inequívoca havia muitos anos: vergonha. Não a vergonha calculada de executivo surpreendido em situação pública desfavorável, que passa por análise de dano e plano de resposta. A vergonha real. Aquela que sobe do estômago em ondas quentes e aperta a garganta e faz o ar parecer mais pesado do que deveria ser e que não tem PR no mundo capaz de administrar, porque não é um problema de imagem. É um problema de quem você é quando ninguém está olhando. Ele havia passado a vida inteira construindo coisas, prédios, contratos, patrimônio, reputação, influência. E enquanto fazia isso, um menino que carregava seu sobrenome no registro civil estava crescendo descalço num beco de Campinas, com uma mãe doente num colchão no chão, sem ninguém da família que fosse família de verdade. Rafael foi ao banheiro. Lavou o rosto com a água fria da torneira. Ficou com as mãos nos cantos da pia, olhando para si mesmo no espelho por tempo suficiente para desconfortar qualquer pessoa e para ver coisas que o reflexo diário apressado não mostra. Depois secou o rosto, colocou o paletó, pegou as chaves e foi para o hospital. Flávia estava acordada quando Rafael chegou. Sentada na cama com o apoio dos travesseiros, o soro ainda no braço, mas com uma fluidez diferente. O soro correto, o hospitalar, não a garrafa de plástico caseira.
O cabelo havia sido preso numa trança lateral por alguma enfermeira atenciosa ou pela própria Flávia num momento de lucidez melhorada. A pele ainda tinha o tom amarelado, mas com menos intensidade, como se o organismo estivesse recebendo o reforço e respondendo com cautela, mas respondendo. Os olhos estavam abertos e presentes, com aquela mistura específica de alívio físico e desconfiança cautelosa de quem melhorou o suficiente para ter energia para se perguntar por que e como. Gabriel estava na cadeira do lado, com um caderno aberto no colo, fazendo lição de matemática com a ponta da língua para fora, o que Rafael descobriria ser o sinal invariável de que estava concentrado. Rafael puxou a cadeira do outro lado da cama. Sentou. Colocou as mãos entrelaçadas no colo. Demorou um momento antes de falar, organizando não as palavras, mas a disposição de dizê-las. Você conheceu Eduardo Mendonça? Não foi pergunta, mas caiu com a força de uma. Flávia reagiu com o reflexo de quem recebe uma descarga elétrica suave, mas real. Os olhos se fecharam por um segundo involuntário. A mandíbula endureceu levemente, aquele endurecimento de quem está ativando contenção antes de saber qual tipo de contenção vai precisar. Como você sabe esse nome? Ela perguntou, com a voz baixa e controlada. Porque ele era meu irmão. O silêncio que desceu dessa vez era diferente dos anteriores. Tinha outra textura, mais pesada. Gabriel ergueu os olhos do caderno sem entender o que havia mudado na atmosfera do quarto, mas sentindo com a sensibilidade de animal pequeno que alguma coisa havia mudado. Aquela capacidade de crianças que viveram em ambiente de incerteza, de ler variações sutis no ar dos adultos. Flávia ficou olhando para Rafael por um longo momento, procurando no rosto dele alguma coisa que ela precisava encontrar antes de prosseguir. Talvez confirmação, talvez o sinal de que podia confiar. Talvez apenas o rosto do irmão no rosto do irmão, alguma semelhança que validasse a afirmação. Ele nunca me disse que tinha irmão, ela disse por fim, com aquela voz que havia recuperado um fio de firmeza. A família havia cortado contato com ele. Ele foi embora e não voltamos atrás. Eu sei que a família havia cortado, ela disse, e havia algo nessa frase que era confirmação de informação velha, não surpresa nova. Ele me contou. Contou numa noite que tinha bebido um pouco e eu perguntei de onde ele vinha e ele me contou tudo. Contou que tinha ido embora porque os pais não aceitavam quem ele era, as escolhas que tinha feito. Ela fez uma pausa curta. Ele me disse que a família nunca foi atrás. A frase não tinha acusação explícita, era apenas descrição de fato, mas caiu com o peso de uma pedra num espaço silencioso. Rafael não desviou o olhar. Não fomos, ele disse. Gabriel olhava de um para o outro com atenção total, os olhos indo de Rafael para a mãe e de volta, processando o que entendia e guardando o que não entendia ainda para entender depois, com aquela paciência de criança que aprendeu que as respostas às vezes demoram, mas chegam. Meu pai, ele disse devagar, experimentando a construção da frase, colocando as peças no lugar com cuidado. Era irmão do Senhor? Era, Rafael respondeu, olhando diretamente para o menino. O que faz você, meu sobrinho? Gabriel processou aquilo com a seriedade de quem processa a equação difícil. Piscou 2 vezes. Olhou para o caderno de matemática por um segundo, como se estivesse buscando alguma lógica que o ajudasse a organizar a informação. E então levantou os olhos para Rafael e disse, com aquela lógica direta e desordenante de quem ainda não aprendeu que certas perguntas os adultos evitam fazer em voz alta. Então, por que o senhor nunca veio antes? A pergunta ficou no ar do quarto como fumaça. Sem drama, sem choro, sem acusação teatral. Apenas a pergunta. Limpa, simples. Absolutamente impossível de responder de forma que fosse simultaneamente honesta e suave. Rafael ficou olhando para o menino por uns 3 segundos, que pareceram mais longos do que eram. Erro meu, ele disse apenas, sem complemento, sem explicação que justificasse ou suavizasse.
Apenas a admissão, direta e sem ornamento. E foi exatamente essa simplicidade que fez Flávia, que havia aberto a boca levemente como quem ia acrescentar alguma coisa, fechá-la de volta e olhar para o teto por um momento. Porque havia algo numa confissão tão sem defesa que desarmava mais do que qualquer explicação longa e elaborada poderia fazer. Qualquer justificativa longa ela teria tido como rebater. Aquilo, não. Ficaram em silêncio por um tempo que nenhum dos três mediu. O soro pingava no ritmo tranquilo e indiferente da medicina. Um carrinho de medicamentos passou no corredor lá fora com o barulho metálico suave de rodinha em piso de linóleo. Gabriel voltou para o caderno, mas de vez em quando erguia os olhos rapidamente na direção de Rafael, com aquela expressão que Rafael ia aprendendo a ler. Uma curiosidade contida por cautela, o olhar de quem quer saber mais, mas ainda está calculando se vale o risco de querer. Ele tinha seus olhos, Flávia disse de repente, sem preparação, olhando para o teto com uma leveza que não era leveza. Era peso antigo solto em palavra. Eduardo, esse escuro que parece que está sempre pensando em alguma coisa a mais do que está mostrando. Rafael não respondeu. Mas alguma coisa no peito dele aqueceu levemente, como brasa que passou horas quase apagada, e de repente alguém passou perto e ela voltou a ter cor, sem precisar de lenha nova. Eles chegaram 3 dias depois. Rafael estava na sala de espera do 2º andar, tomando o 3º café ruim do dia, num copo plástico que amassava quando você apertava, quando viu a porta automática de vidro do corredor abrir e sua mãe entrar. 70 anos, cabelos brancos impecavelmente escovados e presos, nenhum fio fora do lugar, porque Dona Silvia Mendonça havia aprendido desde sempre que a aparência era a primeira linha de comunicação e nunca abria mão dela. Colar de pérolas médias que usava desde que Rafael se lembrava. Bolsa de couro italiano cor de caramelo que custava mais do que um mês de salário de Flávia. Passos curtos e rápidos de quem tem agenda mesmo quando não tem. Atrás dela, seu pai. 74 anos mais lento agora, apoiado numa bengala de jacarandá com um cabo de prata que havia pertencido ao avô de Rafael e que o pai havia assumido não por necessidade física, mas por questão de postura, de presença. Terno cinza feito sob medida. Expressão de quem passou a vida tomando decisões difíceis e havia confundido isso com nunca errar. E atrás dos dois, discreto no modo de entrar, mas presente no modo de existir, o advogado da família. Bernardo Salles, 50 e poucos anos, pasta de couro fino sob o braço, expressão de quem já viu esse tipo de situação antes e tem um protocolo preparado. Rafael ficou parado. Havia informado ao assistente para não compartilhar detalhes com ninguém. Aparentemente havia detalhes que o assistente não havia percebido que eram detalhes. Dona Silvia chegou até ele com o passo específico de quem está com pressa emocional, mas não pode mostrar pressa emocional em público. Tocou no braço dele com os dedos frios de quem veio de lugar com ar-condicionado forte. Rafael, precisamos conversar. Agora. A administração do hospital cedeu uma sala pequena de reunião, que usavam para comunicados de alta e de óbito, com uma mesa oval de fórmica e 4 cadeiras estofadas de cor bege desbotado. Rafael fechou a porta. Ficaram de pé os 4 por um segundo, antes de sentarem, exceto o advogado que ficou em pé, encostado na parede, pasta no colo, neutro como móvel. O pai foi direto. Era o jeito dele, e havia sido sempre. Rafael não lembrava de ter sido diferente em momento algum da infância. Você sabe o que vai acontecer se isso sair na imprensa? O nome Mendonça vai aparecer em histórias que a gente não tem controle. Filho não reconhecido, mãe em situação precária, sobrinho que ninguém conhecia existir. Os jornalistas de internet fazem o que quiserem com isso. Os seus sócios ficam desconfortáveis. Os investidores ligam fazendo perguntas. Eu não estou preocupado com a imprensa, Rafael disse. A voz estava baixa e controlada.
aquela voz de reunião que havia desenvolvido ao longo de anos. Você deveria estar. Você tem obrigações contratuais que dependem de reputação. Você tem sócios que entraram no negócio com um perfil específico de risco em mente. Você tem... Eu sei o que tenho, pai. Então age como alguém que sabe o que tem. O pai bateu o cabo de prata da bengala no chão uma vez, com aquele gesto de quem encerra um ponto. A mulher pode receber uma indenização digna, um valor que resolva a situação médica dela e deixe uma reserva. O menino pode ser encaminhado para uma instituição de qualidade, com acompanhamento, com estrutura, discretamente, com documentos que preservem a privacidade de todos. Ninguém precisa saber de nada. A situação se resolve, a vida segue. Rafael ficou olhando para o pai, olhando de verdade, com a atenção de quem está vendo não apenas o presente, mas o padrão inteiro ao longo do tempo. Aquele rosto que havia envelhecido por fora, mas que ainda carregava exatamente a mesma expressão de sempre. A certeza absoluta de que controle era sinônimo de amor, que apagar um problema era o mesmo que resolver um problema, que o que não aparece não existiu. Foi Eduardo quem havia quebrado essa lógica primeiro, 17 anos atrás. E a família havia deixado Eduardo ir embora como quem descarta uma variável inconveniente do cálculo. E agora Eduardo estava morto numa estrada do Mato Grosso. E o filho de Eduardo estava fazendo lição de matemática na cadeira de plástico de um hospital, enquanto a mãe se recuperava num leito que existia porque um estranho havia ligado para o diretor administrativo pedindo um favor. Não, Rafael disse. O pai ergueu os olhos da bengala. Não, Rafael repetiu, e a segunda vez teve uma firmeza que era diferente da primeira. Era mais assentada, como alguém que testou a palavra e confirmou que era a certa. Eu não vou fazer isso. Dona Silvia interveio com o tom que havia usado durante toda a infância de Rafael para mediar o pai e os filhos. Aquele tom que tentava parecer razão, mas era negociação. Rafael, filho, entende a posição delicada em que todos nós estamos. Não é falta de consideração pela criança. Eu entendo muito bem a posição, mãe. Ele ficou de pé. Não foi um gesto dramático. Foi simplesmente o gesto de quem não vai continuar sentado. Eu entendo que vocês fizeram com Eduardo exatamente o que estão propondo fazer agora com o filho dele. Encaminhar, resolver discretamente, apagar. Ele parou. Eu tinha 25 anos quando Eduardo foi embora e eu deixei acontecer. Não busquei. Não liguei. Achei que era frieza de adulto, que era pragmatismo, era covardia. Eu sei disso agora. O advogado se mexeu levemente no canto, como quem calibra o momento de falar. Existe uma questão prática aqui, Bernardo disse, com aquela frieza profissional que Rafael reconhecia porque havia contratado ela por anos. Alguns dos seus sócios já foram informados da situação, por canais que não conseguimos controlar. Existe um movimento discreto para... Podem ficar com os contratos, Rafael disse. A sala ficou em silêncio completo. Seu pai o olhou com uma expressão que Rafael não havia visto naquele rosto em 42 anos de convivência. Surpresa genuína. Não a surpresa de quem discorda. Era o pai. Ele havia discordado de Rafael muitas vezes. Era a surpresa de quem ouviu uma palavra num idioma que não reconhecia. Como se o filho tivesse saído do sistema de valores que o pai havia construído com tanto cuidado e tanto esforço, e o pai não tivesse o mapa desse outro território. Vocês fizeram uma escolha errada com meu irmão, Rafael disse. A voz ainda controlada, mas com aquela imperfeição sutil nas bordas. Aquela falha quase imperceptível que aparece só quando a emoção é grande demais para caber completamente dentro da frieza. Eu fiz a escolha errada de não corrigir quando ainda dava. Mas Gabriel não vai pagar pelo erro de mais ninguém. Ele é Mendonça e vai ser tratado como Mendonça. Por mim, mesmo que seja só por mim. Ele pegou o paletó que havia colocado no encosto da cadeira, colocou com os 2 braços ao mesmo tempo e caminhou até a porta. Se quiserem me ver, sabem onde estou.
e saiu, deixando a porta fechada sem batê-la, o que de alguma forma era mais definitivo do que se tivesse batido. As semanas que se seguiram foram as mais difíceis da vida profissional de Rafael em muitos anos. Não difíceis pelo trabalho. Rafael havia navegado crises de mercado, havia sobrevivido a quedas de juros e a reformas tributárias, e a sócios que quebraram na hora errada. Difíceis por outro motivo, pela combinação específica de fazer o que você sabe que é certo e pagar um preço real por isso, sem a garantia de que a história vai se ajustar de forma justa no final. 2 sócios minoritários pediram saída do conselho de administração em 15 dias, por escrito, com uma linguagem que mencionava divergências estratégicas, sem mencionar nada de verdade. Um contrato de permuta em Sorocaba, 42 apartamentos, 2 anos de negociação, foi suspenso unilateralmente pela outra parte com uma justificativa que não precisava dizer o motivo real, porque o motivo real estava implícito. Um diretor de banco com quem Rafael havia almoçado mensalmente por 5 anos, sempre no mesmo restaurante italiano, no centro de Campinas, com a mesma mesa do fundo, deixou de responder mensagens. Não disse nada, apenas parou de responder, que é o modo adulto e covarde de dizer tudo. Rafael acompanhava cada uma dessas saídas com aquela atenção de empresário que não pode se dar ao luxo de fingir que não está vendo. Via, calculava o impacto e seguia. Flávia, enquanto isso, havia respondido ao tratamento com uma velocidade que surpreendeu a médica de forma genuína. Ela havia dito isso em consulta, com aquela expressão de profissional de saúde, que aprendeu a não criar expectativas, mas que às vezes a realidade surpreende de qualquer jeito. A bilirrubina havia caído a níveis controlados em 6 semanas. O inchaço havia regredido visivelmente. Ela ainda precisaria de acompanhamento intensivo por tempo longo, meses certos, possivelmente anos de manutenção, mas estava viva e estava melhorando com a qualidade de progressão que é diferente de apenas não piorar. Gabriel continuava indo ao hospital todo dia depois da escola, atravessando a cidade com uma combinação de ônibus e caminhada, que Rafael havia descoberto por acidente quando havia oferecido carona, e o menino havia descrito o trajeto alternativo que fazia há semanas. Continuava fazendo lição de caderno na cadeira do lado da mãe, fazendo perguntas para ela sobre as matérias com aquela naturalidade de quem transforma o quarto de hospital em sala de aula, porque é o que tem disponível. Continuava carregando aquela seriedade de criança velha demais, mas com algo diferente nas bordas agora. Uma leveza nova que aparecia às vezes, especialmente quando a mãe ria, uma leveza que era peso que havia sido distribuído e que o ombro pequeno já não precisava carregar sozinho. Rafael havia alugado um apartamento de 2 quartos próximo ao hospital para Flávia e Gabriel. Havia sido prático na explicação. Fica mais fácil para consultas, para escola, para tudo. Mas havia sido mais do que praticidade, e os 3 sabiam disso sem precisar dizer. E havia cancelado formalmente a aquisição do terreno na Rua das Acácias, comunicado à imobiliária parceira, devolvido os laudos técnicos e iniciado um processo de regularização fundiária para toda a área. Havia contratado um escritório especializado em direito urbanístico para conduzir o processo, havia articulado reuniões com a prefeitura, havia colocado recursos financeiros próprios para viabilizar o que o poder público sozinho levaria anos. Não havia compensação financeira direta nisso. Havia apenas a clareza tardia de quem finalmente usa o poder que tem do jeito que deveria ter sido usado desde o início. Não para demolir, mas para construir o que já estava lá. Numa tarde de quarta-feira, Rafael foi buscar Gabriel na escola pela primeira vez. Ficou esperando no portão externo, levemente deslocado entre as mães de casaco e os avós de bengala, que formavam um mosaico habitual de final de tarde em portão de escola pública.
As crianças saíam em onda, barulhentas e desorganizadas com aquela energia de quem ficou 5 horas contida. Quando Gabriel apareceu na saída, no meio do fluxo, ele viu Rafael antes que Rafael acenasse. Parou por um segundo, aquele segundo de processamento, e então retomou o andar na direção dele. Não correu, não acenou de longe. Foi andando com aquele passo econômico de quem não corre para não mostrar que estava esperando, com aquela dignidade silenciosa que Rafael havia passado a reconhecer como característica fixa de Gabriel, independente de circunstância. De que tem treino de futebol amanhã, Gabriel disse quando chegou a 1 metro de distância, como se estivessem no meio de uma conversa que havia sido interrompida. Mas eu não tenho chuteira. A gente resolve isso, Rafael disse. Gabriel assentiu com a naturalidade de quem considerou a resposta satisfatória e passou para o próximo item da lista. Andaram em direção ao carro. O sol da tarde esticava as sombras das calçadas em ângulo longo e dourado. Cheirava a asfalto que havia esquentado o dia inteiro e estava começando a largar o calor, a capim cortado de algum terreno vizinho, ao escapamento doce de padaria na esquina. "O senhor vai ficar?" Gabriel perguntou sem dramatismo, sem preparação, sem o apelo emocional que qualquer roteirista de televisão teria colocado naquela pergunta. Apenas a pergunta nua, com o peso específico de quem já viu pessoas ir embora sem aviso e aprendeu a fazer a pergunta antes de se apegar demais. Rafael ficou andando por alguns passos sem responder, não porque hesitava, mas porque sentia que aquela pergunta merecia mais do que a resposta rápida e reflexa. Merecia o segundo de quem pensa de verdade antes de comprometer. "Vou", ele disse. Gabriel não respondeu. Não disse que bom nem obrigado, nem nenhuma das coisas que o roteiro social convencional esperaria. Apenas colocou a mochila nas 2 alças, ajustou o peso equilibrando nos 2 ombros e continuou andando. E Rafael entendeu, olhando para aquele ajuste silencioso de postura, que aquele gesto era a resposta do menino. Era o corpo de Gabriel dizendo: "Então tá bem, posso distribuir o peso diferente agora." Eles andaram juntos até o carro sem mais palavras. Uma pipa laranja voava lá em cima, sozinha no azul do fim de tarde de Campinas, com aquele movimento de quem está preso, mas dá a ilusão de livre. Rafael olhou para ela por um segundo e pensou em Eduardo, no irmão que havia ido embora com 21 anos, numa noite de inverno, com uma mochila e a teimosia dos Mendonça que em Eduardo havia se transformado em coragem em vez de controle. No irmão que havia construído uma vida pequena, mas não desonesta, em lugares que a família nunca soube. Mato Grosso, depois de volta para São Paulo, depois Campinas, onde havia conhecido Flávia numa feira de bairro, onde ela vendia artesanato de fim de semana, e ele havia parado para comprar um porta-retrato de madeira, porque havia gostado do sorriso de quem vendia. Rafael sabia esse detalhe agora, porque Flávia havia contado, numa tarde de conversa no hospital, com aquele sorriso de lembrança que vem de lugar fundo. Rafael não havia chorado no dia em que a mãe ligou para dizer que Eduardo havia morrido. Havia ouvido, havia feito as perguntas práticas, onde, como, o que precisava ser feito com os documentos. Havia desligado e ficado parado na janela do escritório por uns 2 minutos. E depois havia voltado para o e-mail que estava no meio e terminado a resposta que havia interrompido para atender o telefone. Havia achado que era força. Entendeu agora, olhando para aquela pipa laranja no céu de outubro, que havia sido outra coisa inteiramente. Havia sido a prática longa de não sentir. A habilidade que ele havia confundido com maturidade e que era, na verdade, o oposto, era a incapacidade de deixar que as coisas chegassem onde deveriam chegar. Ele abriu o carro. Gabriel entrou, jogou a mochila no banco de trás com aquele descuido específico de criança que não tem mochila cara, e perguntou, já acomodado, se podia ligar o ar-condicionado. "Pode", Rafael disse. E quando fechou a porta, colocou o cinto, ligou o motor e pôs o carro em movimento no fluxo tranquilo da tarde,
Havia algo diferente na qualidade do silêncio entre eles. Não era mais o silêncio pesado de dois estranhos avaliando a distância segura um do outro. Era o silêncio confortável, aquele silêncio raro que não precisa ser preenchido, de duas pessoas que ainda estão aprendendo a linguagem uma da outra, mas que já decidiram, cada uma por conta própria e sem combinar, que vale a pena aprender. 6 meses depois. O apartamento que Rafael havia alugado para Flávia e Gabriel ficou pequeno rápido, não pelo espaço físico. Eram 72 metros quadrados, razoáveis para dois. Mas porque a vida que cresceu ali precisava de mais ar do que o tamanho das paredes. Visitas que começaram a aparecer. Uma vizinha que Flávia havia conhecido na farmácia e que vinha tomar café na quinta-feira. A professora de Gabriel, que uma vez havia passado para entregar material de aula, quando o menino havia ficado doente. Rafael, que havia começado a aparecer nos fins de semana, sem que nenhum dos três houvesse formalizado isso como hábito, mas que havia se tornado hábito da mesma forma natural e gradual com que todas as coisas reais se tornam hábito. Flávia havia voltado a trabalhar, meio período, numa farmácia a 15 minutos de casa. Fazia o turno da manhã e voltava antes que Gabriel saísse da escola, o que havia sido o critério principal na escolha do emprego. Ainda fazia acompanhamento médico semanal, ainda tomava um comprimido de manhã e um à noite, ainda cansava antes do que gostaria quando subia a escada rápido ou carregava sacola pesada. Mas havia voltado a rir. E havia algo na qualidade específica do riso dela, fácil, sem esforço, do tipo que sobe pelos olhos antes de chegar à boca e que ilumina o rosto de uma forma que não é decorativa, mas é constitutiva, é parte do que a pessoa é, que Rafael havia passado a notar como se fosse termômetro de algo que ele não sabia nomear ainda, mas que reconhecia como importante, como algo que precisava ser protegido. Gabriel havia entrado no time de futebol da escola. Com chuteira nova, número 37, comprada numa loja de artigos esportivos numa tarde de quinta que havia durado 2 horas a mais do que o previsto, porque Gabriel havia testado 4 modelos diferentes com a seriedade de quem está tomando decisão técnica, e Rafael havia esperado com uma paciência que ele não sabia que possuía. E havia trazido para casa, numa sexta-feira de tarde, com cheiro de pipoca no corredor do prédio, uma redação com nota 10, dobrada no bolso lateral da mochila, que ele havia tirado e colocado na mesa de jantar, sem dizer nada e sem conseguir completamente fingir que não estava ligando para a reação de Rafael. O tema era "Alguém que te ensinou algo importante". Rafael havia lido a redação de pé na cozinha, com o copo de água que havia pego já esquecido na mão. Gabriel esperava sentado na mesa com aquela expressão de criança, que aprendeu que indiferença é proteção, mas que de vez em quando cansa de se proteger. A redação não era sobre dinheiro, não era sobre hospital ou apartamento ou chuteira. Era sobre uma tarde comum. Um sábado em que Rafael havia chegado com pizza e o jogo gravado no tablet, e em algum momento havia perguntado a Gabriel qual o time favorito do menino, e Gabriel havia dito, com aquela honestidade que ainda não havia aprendido a disfarçar, que não tinha time, que nunca havia assistido futebol direito porque nunca havia tido quem explicasse. E Rafael havia passado a tarde seguinte inteira, não 1 hora à tarde, assistindo ao jogo com ele, explicando posições, regras, porque o meia faz o que faz e o volante protege onde protege, histórias de campeonatos antigos que seu próprio pai havia contado para ele e que agora passavam de volta para frente. Ele me ensinou que adulto pode sentar e explicar as coisas sem achar que é perda de tempo. Gabriel havia escrito, com a letra ainda irregular em tamanho, mas com as ideias completamente direitas. A maioria dos adultos explica uma vez e fica com raiva se você não entendeu. Ele explica de novo diferente até entender. Eu aprendi que isso é respeito. Rafael havia dobrado a redação com cuidado.
e havia colocado no mesmo bolso do paletó. O mesmo bolso onde havia colocado meses atrás um papel amassado de caderno com uma casa torta desenhada a giz de cera. Ele ainda guardava o contrato original. Havia mandado plastificar numa papelaria perto do escritório, numa tarde em que havia passado por ali sem planejamento e entrado como se soubesse o que ia fazer. Havia colocado o papel plastificado numa gaveta do escritório, do lado da foto dos primeiros prédios que havia construído nos anos iniciais da empresa, do lado dos contratos que haviam fundado tudo, do lado das coisas que eram importantes de verdade, não as mais lucrativas, as importantes. O grupo imobiliário havia passado por uma reestruturação que Rafael havia descrito para a imprensa especializada como reposicionamento estratégico e que havia sido de verdade uma simplificação profunda. Menor em número de projetos, menor em faturamento bruto, radicalmente diferente em propósito. Havia um sócio novo na empresa, Renata Campos, consultora de impacto social, 40 anos, cabelo natural e um modo de apresentar números que transformava a planilha em argumento moral, que havia chegado por indicação de um advogado do terceiro setor e havia sentado para a reunião que Rafael havia marcado sem expectativa e da qual havia saído com um plano de 5 anos que mudava o modelo de negócio, de forma que, 6 meses depois, Rafael ainda estava descobrindo as implicações. Havia dinheiro no final do processo, menos do que antes. Mas havia também outra coisa que Rafael havia passado 42 anos confundindo com coisas menores. Sentido. A sensação física e real de que o trabalho que ocupa o dia está conectado com algo que vale a ocupação. Numa manhã de sábado, Rafael chegou no apartamento com 3 caixas de pizza, 2 de queijo, uma de calabresa, porque Gabriel havia declarado com convicção que calabresa era superior em todos os aspectos, e o jogo do campeonato estadual gravado no tablet. Gabriel abriu a porta antes que ele batesse, o que significava que havia ouvido o elevador chegar ou havia estado esperando perto da porta, e as 2 opções eram igualmente plausíveis e igualmente comoventes. Chegou tarde. O menino disse com o tom de quem está gerenciando a agenda. O trânsito estava difícil. O senhor sempre fala do trânsito. O trânsito sempre acontece. Gabriel considerou isso por meio segundo como se fosse argumento filosófico, e então abriu a porta mais para deixar Rafael entrar. A casa cheirava a café recente e a sabão em pó, e a uma erva que Flávia havia começado a cultivar num vaso na janela da cozinha. Manjericão, Rafael havia descoberto, e ela colocava no ovo mexido do café da manhã de domingo, com a seriedade de alguém que havia redescoberto o prazer de pequenos rituais depois de tempo longo demais sem eles. Flávia estava na cozinha de avental amarelo, o cabelo preso num coque que soltava fios nas laterais, cantarolando alguma coisa baixinha que parou quando ouviu a porta. Pizza num sábado de manhã? Ela disse, com a sobrancelha levantada e aquele olhar que era reprovação simulada cobrindo afeto real. É tarde da manhã. São 10h30, Rafael. Exatamente, tarde da manhã. Ela sacudiu a cabeça com aquele sorriso que tinha a qualidade específica da paciência que vem de afeto, não de resignação, não de tolerância forçada, mas de afeto genuíno que encontrou em alguém uma excentricidade que prefere ter a não ter. Rafael montou as caixas na mesa da sala. Gabriel já estava sentado no chão com o tablet, procurando o arquivo do jogo com a concentração técnica de criança que entende de tecnologia de forma instintiva. Flávia trouxe 3 copos de suco de laranja natural. Ela havia comprado uma centrífuga pequena 2 semanas antes e havia transformado isso em ritual de fim de semana, sem que ninguém pedisse, porque havia aprendido naqueles 6 meses o que as pessoas ao redor dela gostavam sem precisar perguntar toda vez. Isso também era uma forma de cuidado, talvez a mais cotidiana e, por isso, a mais real. Durante a 1h30 seguinte, eles 3 ficaram ali.
Num apartamento de 72 metros quadrados no segundo andar de um prédio sem porteiro em Campinas, comendo pizza numa manhã de sábado, discutindo os lances com a seriedade que futebol merece, Gabriel levantando do chão quando o time perdia a bola no meio-campo e voltando a sentar quando recuperava, Flávia, que havia dito que não gostava de futebol e havia passado a última hora fazendo perguntas sobre regras de impedimento com interesse que ela mesma parecia não haver previsto. E Rafael, que havia construído a vida inteira sobre cálculos e sobre a convicção de que sentimento era variável que desequilibrava a equação, olhou para aquele cômodo simples, com as caixas de pizza abertas na mesa e o copo de suco que já estava quase vazio, e Gabriel no chão, gesticulando para o tablet, e Flávia com o pé dobrado sob o corpo na cadeira, fazendo a pergunta errada sobre impedimento com total convicção de que estava certa. E sentiu uma coisa que todos os contratos somados nunca haviam comprado: a sensação de estar exatamente onde deveria estar, não onde o cálculo dizia, onde ele deveria. Às vezes, antes de dormir, Rafael abria a gaveta do escritório e tirava o contrato plastificado. Ficava olhando para aquele desenho torto. A casinha com a janela redonda que nenhum arquiteto aprovaria. As duas figuras de palito de mãos dadas, a grande e a pequena, sem proporção e com toda a verdade. A letra de criança, que misturava maiúsculas e minúsculas e que havia errado a ortografia de casa e de 5, com a naturalidade de quem ainda está aprendendo e não tem vergonha disso ainda. Contrato de venda da minha casa. Eu, Gabriel, vendo minha casa por R$ 5.000. Ele havia assinado aquele contrato, formalmente com um advogado e cartório e tudo que um contrato precisa para ser real no mundo dos adultos. Havia depositado R$ 5.000 numa conta poupança no nome de Gabriel, com um documento anexo explicando que o valor correspondia à aquisição simbólica de imóvel, conforme contrato firmado entre as partes em outubro daquele ano. Gabriel havia recebido o documento por e-mail, impresso por Rafael, e havia lido 3 vezes com aquela atenção de quem não assina nada sem ler. Depois havia dobrado com cuidado, guardado no compartimento interno da mochila da escola, o mesmo onde guardava os documentos importantes que Flávia lhe havia ensinado a não perder. E havia dito apenas com a expressão de quem encerrou uma negociação satisfatória. Bom negócio. Rafael havia concordado, com toda a sinceridade disponível, porque havia sido, de longe, em qualquer escala que você quisesse usar, a melhor transação da vida dele. Não a mais lucrativa, a mais verdadeira. A que havia devolvido algo que ele não sabia que havia perdido, ou que talvez nunca houvesse completamente tido, e que a partir daquele papel de caderno amassado, havia começado a crescer no lugar onde antes havia apenas eficiência. Não havia nenhum prédio de 16 andares. Não havia nenhum contrato milionário. Não havia nenhuma cifra em nenhum balanço patrimonial que chegasse perto do que aquele papel havia iniciado. Um menino descalço numa tarde de outubro, tremendo de coragem mais do que de medo, segurando um desenho de giz de cera e caneta azul com as 2 mãos. Uma pergunta simples e enorme. E um homem que pela primeira vez em muito tempo havia parado de calcular o suficiente para ouvir. Há coisas na vida que chegam sem convite e sem lógica. Chegam pela voz um pouco rouca de uma criança no meio de uma calçada de asfalto quente. Chegam pelo cheiro de doença num quarto sem janela e sem cama. Chegam pelo olhar de uma mulher que foi deixada para trás, mas que não deixou a dignidade ir junto. Chegam de formas que nenhuma agenda prevê e nenhuma planilha acomoda. E chegam perguntando, com uma simplicidade que derruba tudo que você construiu em volta de si mesmo: você está usando sua vida para alguma coisa que importa de verdade? Rafael Mendonça havia construído um império com as próprias mãos. E havia precisado de um menino de 9 anos, descalço, corajoso, com 2 erros de ortografia e um coração maior do que o papel onde havia escrito, para entender que construir de verdade
não é sobre o que você levanta do chão, é sobre o que você decide não demolir. Se essa história tocou o seu coração, deixe um comentário aqui embaixo. Às vezes, uma palavra simples pode alcançar alguém que também está precisando de esperança. E se puder, escreva também de qual cidade você está assistindo. É muito bom saber até onde essas histórias estão chegando. Obrigado por ficar até o fim. Que Deus acompanhe cada um de vocês na estrada da vida.